Nós estávamos fazendo um treinamento de gestores para a formação de lideranças, quando um deles me fez uma pergunta para que eu comparasse o gestor que ameaça para conseguir alguma coisa com o gestor panótico. E eu devolvi a pergunta para ele e para os outros que estavam no nosso encontro. Você é um gestor panótico? Que eu trago aqui, vamos voltar um pouquinho na história, para poder entender o que é um gestor panótico. E eu acho que é muito importante que se trabalhe, eu tenho certeza que é muito importante que se trabalhe aqui a questão da segurança psicológica. Comparada com esse momento de Brasil, onde está todo mundo com medo de perder o que tem, com medo de ser demitido, com medo de negociar, com medo de vender. E a partir daí, dependendo do tipo de gestor que comanda uma equipe, pode-se ou não alcançar os resultados desejados. E o gestor panótico, nós vamos lembrar lá de 1785, o filósofo e jurista Jeremy Bentham, que tem uma ideia arquitetônica ali, de construir prédios, eu fiz assim porque era em forma de círculo, em forma de anel, para prisões, para escola, para hospital e para fábrica. Vejam a relação que ele fez. Esses prédios então seriam em volta de anel, as pessoas que ficassem neles ficariam voltadas para dentro, e no centro deste anel ele sugeriu colocar uma torre de controle, mas uma torre de controle em que aqueles que estavam posicionados no anel não conseguissem enxergar lá dentro. Por quê? O que defendia ele? O que defendia o Bentham? Que o importante não é que as pessoas vejam que estão sendo controladas, mas que elas se sintam controladas. E a partir daí elas têm um bom comportamento. Então esse é o gestor panótico, aquele que imagina que o importante é que as pessoas se sintam controladas. Bom, de 1785, século XVIII, nós entramos aí no século XX, 1975, quando o filósofo francês Michel Foucault, em seu livro, que falava de vigiar, de vigilância, ele então ali fala da sociedade da disciplina, e nesse livro de vigilância ele traz de volta o conceito panótico, discute essa questão do conceito panótico nesse livro dele de vigilância. E a sociedade da disciplina, que eu ainda enxergo que nós vivemos dentro dela, mesmo no século XXI, que tratava do quê? Tratava das punições, tratava do punir. 1975, Michel Foucault. E eu analiso essa questão da segurança psicológica, pessoal, de uma outra forma, de uma forma mais preocupada e mais relacionada com a educação, com educar, não só a educação corporativa como um todo, mas a educação das pessoas que participam da corporação. Então, o gestor panótico, o gestor do controle, que cada vez mais está perdendo espaço para o gestor da educação, para aquele que educa, para aquele que informa. Lembrei aqui do Miguel Falabella, que diz que educação é o que dá sentido à vida. Que educação é o consciente da felicidade. Muito legal isso aí, né? Então voltamos agora para a questão do controle. E eu trago para vocês uma palavra que está muito em moda na área pública, que é transparência. A administração pública agora só quer transparência. Vou chamar para a nossa conversa um outro autor, esse agora então trabalhando, um filósofo sul-coreano que é professor em Berlim, Ayan Chul Han, e na sua obra Sociedade da Transparência, ele fala que
Vejam que interessante isso. Falou da sociedade de transparência, não está falando especificamente de nenhum país. Ele fala que os países estão cheios de partidos piratas, sem cor, sem ideologia. Por isso, sem nenhuma condição de definir alguma relação política. Não sei se isso tem a ver com o nosso país, o que vocês acham? Será que nós temos partidos sem cor, sem ideologia? Vou lembrar, leiam Sociedade da Transparência do Han, H-A-N. E lá ele diz que a transparência é muito mais aguda na medida em que a desconfiança aumenta. E se a gente analisar, né, o que é a transparência mais aguda? A gente quer que tudo fique livre à nossa frente para enxergar. Por quê? Porque nós desconfiamos, porque nós não temos confiança. Isto é o oposto da segurança psicológica. A segurança psicológica é o que dizia o Richard Sennett. Sem autonomia, sem confiança, nada acontece, nada se realiza. Então vejam, nós trouxemos aí alguns conceitos que surgiram nessa nossa conversa. O gestor panóptico, de óptico panorâmico, que é aquele que não se importa se o controle está sendo feito efetivamente, mas tem que dar na vista, a pessoa tem que imaginar que está sendo controlada. Isso não deixa de ser uma ameaça, né? Não deixa de ser o gestor ameaçador, que na minha visão já passou. Trouxe a vocês a questão da transparência. E aí citei o livro do Han, Sociedade da Transparência. Lembrei agora de falar uma coisa rápida do Carpinejar, que eu acho muito legal, quando ele diz que aqui no Brasil a gente tem medo de se dizer intelectual, porque parece que a gente não precisa ler, que a gente precisa viver, como se ler e viver não fosse uma vivência. Voltando então para o que dizia o Han, a sociedade da transparência, essa que abre espaço, essa que a política agora defende, é a sociedade do quê? Da desconfiança. E segurança psicológica das equipes não estão baseadas em desconfiança. Ao contrário disso, você precisa confiar na sua equipe. Você precisa preparar líderes que passem confiança para a sua equipe. Tu, gestor, tu, líder, tu, CEO, que dirige uma grande empresa, os teus gestores e líderes têm que estar seguros. Tu tens que passar para eles o fundamento ou os fundamentos da confiança, que é plural. Fica aqui então à nossa disposição para participar, para ajudar no desenvolvimento daquilo que nós acreditamos é o que faz tudo acontecer, a segurança psicológica das equipes. Ela nos faz mais fortes.